Olá, boa noite. Estamos começando mais um Momento Mulher e hoje vai estar aqui conosco a Rogéria Castro. Nós vamos bater um papo muito legal sobre a reforma. Teve os 504 anos agora da reforma, no dia 31/10, e nós vamos falar um pouquinho da reforma e vamos falar também sobre duas mulheres em especial que fizeram parte desta reforma. Fiquem conosco, não saiam daí, senta no sofá, senta na cadeira, convida a vizinha, compartilha com seus amigos e parentes para poder estar assistindo o Momento Mulher hoje que você não pode perder. Estou te esperando. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza,
e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Hoje aqui conosco está a Rogéria Castro. Boa noite, Rogéria. Boa noite, Sara. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a reforma e nós vamos incluir duas mulheres que fizeram parte, né, Rogéria, desta reforma que vocês vão conhecer aqui. Tem outras mulheres também, mas isso vai dar assunto para uma outra entrevista ainda. Rogéria, e aí, como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, boa noite a todos que estão nos assistindo. A minha primeira pergunta para a Sara foi por que eu? Tanta gente mais habilitada para falar sobre isso. Nós temos professoras de história na nossa igreja, né? Nós temos o pastor com toda a formação teológica dele, mas aí ela me lembrou que na comemoração dos 500 anos da Reforma fui eu a professora da escola bíblica dominical, que se não me engano a Cecília estava afastada por alguma razão de saúde. E daí eu fui rever, né, as minhas anotações e eu aceitei o desafio. Mas eu também me sinto um pouco lisonjeada, porque eu trago também na minha bagagem a minha história, né, com o catolicismo. Eu vim do catolicismo, eu penso que eu não rompi com o catolicismo, foi uma evolução, né, e continuo cercada de amigos católicos, a minha família é toda católica, então toda vez que eu falo disso, né, porque essa coisa da reforma protestante parece que sempre tem uma coisa do cisma, mas eu falo disso com muito amor, eu tenho muito orgulho do meu background católico, e eu acho que a gente vai fazer isso com muito amor aqui agora. Né? Quem teve aula de história provavelmente já ouviu falar desta reforma, que houve na igreja no ano de 1517, no dia 31/10, onde Martinho Lutero, monge, fixou as suas 95 teses, onde ele discordava de muitas coisas na igreja. Estas teses foram por ele elaboradas por descobrir mentiras, roubos, enganações dentro da própria igreja que tinha o conhecimento da palavra, corrompendo a fé das pessoas. Toda a Europa conheceu as 95 teses e assim começou o protestantismo. Rogéria, qual a importância da reforma? Então, eu vejo assim a singularidade de Lutero, apesar que ele não foi um único reformador. A gente pensar que era um movimento que já acontecia em toda a Europa e às vezes assim, Lutero ele é elevado enquanto os outros são esquecidos, né? Mas houveram outros, tanto na Suíça quanto na França, que estavam assim na mesma luta, no mesmo engajamento, porque era uma insatisfação coletiva, né? Principalmente da liderança católica na época. E que eu gosto muito de enfatizar que Lutero, ele não era uma voz de fora, ele era um monge católico. Sim. Então ele era alguém de dentro
que estava vendo a coisa errada de dentro, ele teve a coragem de se levantar. Então, quando ele fixou as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, na realidade ele estava chamando o Papa para uma conversa. Sim. E ele não era qualquer liderança, ele era muito culto. A primeira formação dele era em direito, ele era um advogado, ele vinha de uma família nobre, né? Então ele tinha um peso com isso, ele não era qualquer um. Mas o que me chama a atenção em Lutero é porque primeiro aconteceu uma reforma interior dele, uma insatisfação interior. Ele só não estava insatisfeito com as coisas externas da igreja, ele primeiro teve uma conversão verdadeira e pessoal com Cristo, né? E tudo essa é uma história, para quem não conhece, assista o filme, é muito interessante, para só depois acordar e se levantar. Então a reforma protestante foi, antes de tudo, um movimento espiritual, e espiritual individual, primeiro com Lutero. Primeira luta foi entre Lutero e Deus, para depois ele trazer à tona o que realmente foi e se tornou a reforma, e depois a contra-reforma, que fique claro que ele não só mudou a igreja protestante, mas isso também obrigou que a própria igreja católica se reformasse, né? Que houve o outro movimento que foi a contra-reforma, e isso foi muito importante para a igreja católica. Eu já tive a oportunidade de assistir um culto numa igreja luterana, e eu já tinha lido isso na biografia de Lutero. Lutero amava a igreja católica, e ele saiu da igreja porque ele foi excomungado, mas se isso não tivesse acontecido, talvez ele tivesse morrido católico. E a liturgia da igreja luterana, gente, eu lembro que eu estava com uma amiga pentecostal na época, ela falou: eu me senti mal o culto inteiro, que para mim eu estava dentro de uma igreja católica. E para mim foi justamente o contrário, eu me senti bem o tempo todo, que é como se eu tivesse voltado às minhas raízes católicas, mas sem a idolatria, né? Sem as imagens, sem aquilo. Então para mim seria o culto perfeito, né? Então era isso que eu queria ressaltar, Sara, que Lutero, ele amava o catolicismo, e ele talvez, com toda certeza, teria morrido católico se ele não tivesse sido excomungado pelo Papa da época. Porque na verdade ele não queria ele não queria separação sair da igreja. Ele não queria separação, ele queria que a igreja mudança da igreja, voltasse para a palavra pura, para o verdadeiro evangelho de Cristo, né? E aqui eu quero fazer um adendo, porque a nossa formação teológica também foi no SEM, né? Lá em Viçosa, no Centro Evangélico de Missões, e lá eu aprendi muito com o reverendo Elben César, que é o editor da Ultimato, que morreu há pouco tempo. E eu tinha assim, uma ânsia pela conversão, eu tinha uma expectativa que meus entes queridos se convertessem e viessem para a igreja evangélica. E ele acompanhou muito essa angústia, e ele falava: não, Rogério, você sabe qual que é a minha oração há muito tempo? E ele tinha uma convivência muito boa, porque aquela região de Viçosa é a região da Arquidiocese de Ouro Preto, Mariana, que é um reduto católico muito forte, né? Sim. E ele era muito bem quisto, muito bem recebido nesse meio, e ele falava assim: não, Rogério, sabe qual que é a minha oração? A minha oração não é para que eles venham para a nossa igreja, para a igreja evangélica. A minha oração é para que eles retornem à centralidade de Cristo. É essa a minha oração. E desde então eu passo a orar assim: eu quero que as pessoas, independente de que igreja elas estejam, mas que elas retornem à centralidade de Cristo. Eu aprendi a orar assim. Quem foi Martinho Lutero? Então, a gente já comentou, né? Foi um monge luterano, Sim, catolicíssimo, amante da igreja católica, um católico muito sincero, mas ele tinha uma angústia, e ele era muito penitente e piedoso, né? Ele praticava aquelas penitências de mortificação da carne, aquilo de se bater nas costas, mas ele sentia que aquilo não era suficiente para o perdão dos pecados dele, né? Mas ele tinha uma consciência muito grande que ele era um pecador, que às vezes nos falta, né? Mas ele tinha, e ele sabia que tudo aquilo que ele fazia, que era o ensinado pela Igreja Católica naquela época, não aliviava a consciência dele diante de Deus. Que alguma coisa nele continuava profundamente errada, e que ele tinha consciência que ele era imerecedor da salvação. Ele tinha uma luta interna com ele mesmo. Com né? ele mesmo.
Se ele estivesse aqui hoje, Rogéria, o que ele pensaria da visão da igreja de hoje? Porque nós vemos que a reforma aconteceu naquela época pelos fatos daquela época. Então, a visão da igreja era totalmente diferente, né? Os pensamentos eram diferentes e ele vinha de uma família muito religiosa, que tinha muito temor a Deus, tanto é que quando ele estava saindo da casa dele para voltar para o seminário, ele caiu um temporal enorme e ele estava com muito medo daquela chuva, daquele raio, com medo do castigo que Deus podia dar para ele ali, a morte, né? Que ele ficou com medo de morrer. E ele temeu muito a Deus ali e disse que se Deus o salvasse ali, ele ia para o seminário e iria se tornar um monge, né? Então ele tinha muito temor a Deus. E hoje, ele aqui no nosso ambiente, no nosso meio, com todas essas religiões, com esse tanto de igrejas, cada uma de uma forma, cada uma lê a Bíblia, interpreta de uma maneira, né, diferente. Como será que ele agiria? Eu vejo assim, é engraçado. Quem de nós, né? Eu penso assim, quem de nós, o mais ateus dos ateus, que num aperto não recorreu a Deus, na verdade, isso não foi diferente com Lutero. E eu acho que foi uma fé até infantil, e muitas vezes a nossa fé infantil é uma fé de troca e de barganha com Deus, né? Se o Senhor me salvar desse aperto agora, né, eu faço isso, né? E foi assim com o Lutero também. E ainda bem, porque daí lá dentro ele ainda continuou angustiado, é aquilo que a gente acabou de falar, e o que mais angustiava ele, e que foi assim, que acho que foi a gota d'água para a revolta dele, foi quando ele viu a fé comercializada, né? O pagamento de indulgências para se ganhar o céu, para se ter acesso ao céu, né? E tem uma fala da época que fala, olha, toda vez que você escutar o barulhinho da moeda caindo no gasofilácio, é uma alma que sobe ao céu, né? E aquilo para ele também soou, não, isso não é verdade, porque isso não me traz alívio. Por mais indulgências que eu pague, por mais penalidades que eu aplique a mim mesmo, eu não me sinto apto à salvação. Então a comercialização da salvação foi para ele um escândalo. E foi esse o embate dele. Então, se a gente trouxer essa indignação para o dia de hoje, né? A nossa fé ainda continua muito mercantilizada, né? Sim. Se a gente assistir cultos televisivos, a gente vai ver, sem citar essa ou aquela denominação, e isso a gente já está trazendo para o meio evangélico, né? A gente vai ver a fé ainda comercializada, né? Me dê isso, não entregue isso que Deus vai te dar o dobro, né? Vamos fazer a campanha de não sei quanto para você conseguir isso da parte de Deus. Venha não sei quantas sexta-feiras e você vai ser um empresário de sucesso, porque eu antes tinha um fusquinha e agora eu ando de carrão. Então, quer dizer, a gente ainda continua, e eu vejo assim, o coração do homem continua muito enganável, né? Que a gente olha para isso, como é que eles acreditavam naquilo antes? Né? E a gente olha hoje, como é que a gente continua acreditando nisso hoje? Isso é muito triste. Eu penso que Lutero deve estar revirando no túmulo dele, né? Vendo a história hoje, ainda no século XXI. Mas a grande descoberta de Lutero foi justamente a intimidade dele com a Bíblia, mas ele só pôde ter intimidade com a Bíblia porque ele era um erudito e ele lia latim. Vamos lembrar que ele era alemão. Sim. E a Bíblia que se tinha acesso, aliás, porque ela era cara e era rara, e ela estava escrita em latim, que era a Vulgata que se tinha na época. Então só quem tinha a formação em latim conseguiria ler a Bíblia. E ele, porque ele era um erudito, ele tinha essa formação, ele chegou lá em Efésios 2:8, né? Você é salvo pela graça e não pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nem a fé, a gente não pode nem se ufanar que nós temos fé, porque nem a fé é nossa, a fé vem de Deus, né? Então é essa a indignação dele, né? E que ainda continua muito atual, né, Sara? Sim, sim. E a gente vê falsos profetas, falsas doutrinas, teologias hereges, né, que não permitem que as pessoas tenham acesso ao Evangelho, né,
que pratiquem a leitura, o estudo da palavra de Deus, né? Tem aquela enganação, que acredita no que eu falo e você não precisa ler a Bíblia. E aí está um erro muito grande de todos nós cristãos, né? A preguiça de deixar de ler a palavra para somente ouvir, porque é fácil ouvir, né? Sentar no sofá e ouvir, assim, né? Agora vamos lá, pegar a palavra, será que está certo, que ele leu, que ele falou? Vamos entender a palavra de Deus, né? Porque a salvação é individual, não é pelo que o outro fala que eu vou ser salva, mas através da palavra de Deus, pelo que o Espírito Santo coloca no meu coração, por aquilo que ele vai trazer para a minha vida, o meu crescimento espiritual é que vai me levar à salvação. A palavra de Deus é muito clara quando ela insta que nós perecemos por não conhecermos a palavra por nós mesmos. Sim. E esse conhecimento vem por nós mesmos. Né? A gente gosta muito de culpar, mas os líderes católicos, ou sabe-se lá Deus de qual denominação, que ensina errado, tá, mas hoje a Bíblia está à nossa disposição. Sim, todos temos acesso. A gente devia ser como aqueles que Paulo ensinou, elogiou tanto, né? Conferir, tá falando, né? Era porque Paulo pregava, não, se Paulo falou, tá falado, se é porque pastor fulano de tal falou, tá falado, não, vamos lá conferir com a Bíblia, né? Então nós somos indesculpáveis, porque foi essa uma das grandes contribuições de Lutero, porque ele fez da Bíblia alguma coisa tangível para nós, porque quando ele traduziu a Vulgata do latim para o alemão, e depois outros países fizeram o mesmo para suas línguas, a Bíblia se tornou possível. E com a descoberta da imprensa, com a criação da imprensa, ficou fácil e barato ter acesso à Bíblia, né? E eles foram instigados a ter a Bíblia, a consultar a Bíblia, e isso incomodou ainda mais a Igreja Católica da época, porque a missa era rezada em latim, e o indivíduo, né, o cristão na época, ele não podia ter a sua própria interpretação da Bíblia. Mas isso foi bom e isso foi ruim, porque você acabou de falar. Muitas heresias surgiram da interpretação livre da Bíblia, né? Sim. Muitas heresias. Mas eu acho profetas, né? Exatamente. Mas eu ainda acho. Da palavra mas eu ainda fico com a liberdade da interpretação do que alguém, né? Do que a minha fé sendo terceirizada. Não é assim? Sim, verdade. Tanto é que quando ele foi quando o Papa chamou ele lá para conversar com ele, né, para resolver se ele ia realmente parar com isso, né? Abrir mão, você abre mão desses 3 livros que você escreveu. E ele voltou 3 vezes, né? Na primeira vez ele falou que ele não podia ainda dar resposta, voltou uma segunda vez e depois ele volta e fala que ele não pode abrir mão das teses dele pelo fato de que, primeiro, as heresias que estavam acontecendo, ele não podia deixar as pessoas ficarem escravas daquilo, né? A questão financeira da igreja, né? Ganhando dinheiro em cima daquilo que não era verdade. Então ele firmou nas teses dele e pagou o preço, né? Ele teve muita luta, muita dificuldade, mas nós vemos ali que ele teve apoio de uma mulher, né? Gente, e as mulheres estavam lá. E nós vamos conhecer uma agora. A Idelete, lê para nós aí, Rogério. É de Bures, né? Idelete de Bures. Essa, gente, foi a esposa de Calvino. Foi uma mulher que era pouco conhecida, mas ela muito digna e teve um destaque muito grande entre as mulheres da Reforma. Até os seus 30 anos, o reformador João Calvino não pensava em casamento, mas diante da insistência de seus amigos, ele permitiu que estes procurassem uma esposa para ele, julgando que eles saberiam escolher melhor que ele próprio, reservando para si apenas a decisão final quanto à escolha. Os altos ideais que Calvino nutria para uma esposa, mais do que mera beleza exterior, então ela tinha que ser mais do que somente a beleza exterior. Beleza de alma, pureza, gentileza, modéstia, paciência,
revelam o quão elevado era o caráter de Idelete, que atendeu a todos esses ideais. Então eu acho que ele até pensou, eles não vão achar essa mulher, né? Dessa forma que eu quero aqui. E você sabe o que mais me chamou a atenção nela? Porque ela era viúva, mãe de 3 filhos, né? Sim. Ele podia ter escolhido uma moça solteira, não é? Mais nova, não. Ele assumiu uma viúva, mãe de 3 filhos. E que, lendo a biografia dela, né, o Sara, a gente vê que a maior qualidade dela, Calvino era o reformador suíço, vamos lembrar disso, isso, né? Lutero Suíça. Na Alemanha, Calvino na Suíça. Ela era hospitaleira, porque ela teve que receber muitos refugiados, realmente fugidos da Alemanha, que a perseguição maior começou na Alemanha, né, do catolicismo com os protestantes na Alemanha, e a casa dela era um ponto de abrigo de refugiados, né? Isso. Então chegava lá, então ela era uma mulher que exercia hospitalidade. E mais do que isso, quando a gente pensa que essa mulher, ela não ficava lá na cozinha só cozinhando, ela participava de todas as reuniões, sim, ela dava palpite em tudo que acontecia, ela foi uma das idealizadoras, né, da reforma, né? Então ela dava pitaco, sim, né? E ele escreveu assim, ó, ele se referia a ela como a excelente companheira da sua vida e sempre fiel assistente do seu ministério. Então ela era esposa, ela era a dona de casa, ela era a cuidadora, porque ele teve problemas de saúde e ela cuidava dele. Ela era ministra no trabalho dele, porque ela estava sempre ajudando, acolhendo os necessitados. Ela lia muito a palavra de Deus, ela estudava, ela entendia da palavra de Deus. E quando ela faleceu, ele não se casou de novo em respeito a ela. Em respeito, e ela faleceu bem nova ainda, né? Ele podia ter contraído outro matrimônio, mas ele não quis. Ele não quis se casar. E a outra é a esposa de Martinho Lutero. E uma outra mulher que ficou muito marcante também na Reforma foi a Catarina Vambora, que era a esposa de Lutero, que se tornou esposa de Lutero, né? Ela foi, sem dúvida, uma das mulheres mais importantes da Reforma Protestante, não por qualquer ato heróico ou envolvimento em grandes controvérsias teológicas, mas por seu inestimável auxílio que possibilitou que seu marido Lutero pudesse realizar os feitos registrados nos anais da história. Catarina era filha de um nobre alemão, perdeu sua mãe ainda muito nova, né, Rogéria? Aos 3 anos de idade. Seu pai a levou para estudar na escola do convento beneditino. Aos 9 anos de idade, ela entrou para o convento e tornou-se freira aos 19 anos. Quando as famosas 95 teses de Lutero foram fixadas nos portões de Wittenberg, Catarina tinha 18 anos. Foi quando ouviu falar do ensino bíblico de Lutero e, crendo naquilo que ele pregava, ela desejou abandonar a clausura do convento sem o apoio de suas famílias. Ela e outras freiras, que também haviam sido convencidas por tal ensino, decidiram escrever a Lutero, que, ao tomar ciência da situação delas, encorajou um amigo negociante a ajudá-las a escapar. E esse amigo de Lutero era responsável por levar alimentos e outros tipos de mantimentos para abastecer o mosteiro e ajudou-as a fugir, transportando as 12 noviças em um barril de peixes. Olha só que história. Eu lembro que quando a minha professora de história deu essa aula, eu lembro que foi muito engraçado porque, é claro, não era a Clélia, né? Porque a Clélia tinha uma outra pegada com a gente. Ela tá vendo? O que eles queriam mesmo era a liberdade sexual. Ele queria deixar os votos dele de celibatários e ela também. O que eles queriam mesmo era liberdade sexual, não tinha nada a ver com religião, né? E a gente vê que não é bem assim. Não né? Foi bem assim. E ela assumiu um risco muito grande quando ela quis se casar com ele, e ele com 42 anos, ela com 26. Dizia que só se casaria com ele. E foi, sim, um escândalo muito grande, porque até então ele era um celibatário, né? Ele era um padre católico, então ele era celibatário.
e foi com muita resistência que ela venceu, né? Com muita porque ela dizia que só dele. se casaria com ele e ele dizia que nunca não ia se casar. E outra coisa, ele era um fugitivo, né? Ele estava sempre se escondendo. Então, a vida dele estava sempre em perigo e, consequentemente, a vida dela também, né? E ela não precisava nada disso, que aí no começo da história fala que ela era filha de um nobre, ela era uma menina rica, né? Que não precisava estar passando por isso, por escolha própria. Né? São mulheres dignas realmente de nota, né, Sara? E o que eu achei interessante na história dela, como a mulher de Calvino, ela também era a dona de casa, ela que cuidava dos negócios da família, né? Eles não tinham tempo para nada, Não, né? ela cuidava de todos os negócios, ela costurava, ela cuidava dos pobres, dos doentes, dos necessitados. A casa sempre Ainda cheia. Ajudava o Lutero. E na história fala que ela levantava às 4 horas da manhã para dar conta de toda a sua jornada diária durante o dia todo. Então a gente vê que era uma mulher muito inspirada por Deus na obra do Senhor. E quem de nós hoje vai levantar 4 horas da manhã e ficar o dia todo por conta de tudo? E ainda ajudar o esposo. Hoje é mais fácil a gente sentar no sofá e falar, prover, né? Faz a sua parte aí, que eu já fiz muito hoje. Ó, eu já fiz isso, aquilo outro. Agora você se vira, né? Então a gente vê ela como um exemplo de mulher cristã, que lutou pela obra do Senhor, né? Que tudo isso que eles conseguiram, hoje a gente está falando sobre isso aqui, da importância dessa reforma. Teve os contratempos, as dificuldades, né? Teve muita guerra, né? Porque teve uma guerra religiosa e política no meio disso tudo, Sim. Né, Rogério? Sim. E a gente sabe que teve mortes, sim, com tudo isso, mas hoje a liberdade que nós temos de ler a palavra, tudo começou ali naquela reforma. E o engraçado é que na Alemanha, quando as 95 teses de Lutero chegou na Alemanha, 5% dos alemães tinham leitura, eram estudados. O resto todos, 95% da população, não tinha leitura, não tinha entendimento algum. Falava-se a língua, mas não se escrevia. Não né? sabia se ler, é verdade. nem escrever. Diz que Lutero foi o inventor do alemão. Né? Lembra que eu te falei das contribuições da reforma, muitas delas, mas aqui da educação, Lutero foi o que propôs que a educação deveria ser gratuita e bancada pelo Estado, pelo governo, né? Financiada pelo poder público. Deveria ser universal, no sentido de ser para meninos e para meninas, né? E isto não era o comum na época. Não então era. Ele fez uma revolução. Era mesmo. só os nobres que podiam ter direito ao estudo, exatamente. né? E aí, de quando preferência... essas 95 teses chegaram, as pessoas queriam aprender a ler, queriam entender, queriam conhecer, porque ouvia falar e de tudo aquilo que estava acontecendo, e aí começou, né? Uma outra contribuição de Lutero também na igreja em si, né? Porque a gente pensar que a igreja copiava a hierarquia medieval da época, né? Eram só os padres, eram só os noviços, eram só os seminaristas. E daí não, ele trouxe, ele quebrou com essa hierarquia e transformou numa comunidade de irmãos, onde todos, né? Todo mundo é parte desse corpo, cada um desenvolvendo a sua função, sem hierarquia, e se ajudando mutuamente. Então, o leigo passa a ter um papel muito importante. E daí eu lembro de uma frase de Lutero que rege a minha conduta profissional até hoje, que é alguma coisa que a gente traz, que a gente pensa o seguinte: tá, agora eu me converti, agora eu tive meu encontro com Cristo, agora eu quero servir a Cristo com tudo que eu posso. Então eu tenho que me tornar necessariamente um pastor, um missionário, um obreiro. O que eu tenho que fazer? Daí foi esse sapateiro, na angústia dele, que ele tinha se convertido e estava naquele primeiro amor, e perguntou: e aí, Lutero, eu vou partir pro monastério, pro convento, seja lá para onde for, porque eu quero mais ser pastor. E ele falou: não, meu irmão, continua sapateiro, faz o melhor sapato que você puder, com o preço mais honesto que você puder, né? Então isso eu trago também para minha vida. Rogério, tenta ser
a melhor dentista que você conseguir, com o preço mais honesto que você puder, e você vai estar servindo a Deus. Porque a gente tem essa coisa de que servir a Deus só eu sendo um profissional da fé. E não é bem assim, não. Todos nós temos acesso a Deus. Ele trouxe o sentido de vocação. E vocação, não só vocação religiosa, que qualquer trabalho é vocacionado por Deus. Isso foi muito importante também. E assim Lutero traduziu a Bíblia para vários idiomas e houve uma guerra política e religiosa entre os anos de 1546 a 1555, terminando enfim com o Tratado de Paz de Augsburg, que reconheceu a legalidade do luteranismo como religião oficial. Houve assim uma mudança muito grande no catolicismo e Lutero contribuiu para o surgimento de outras denominações. Morre Lutero após ter um derrame em 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos. Uma das falas de Lutero que eu gosto muito, gente, é porque ele nunca deixou, apesar de tudo que ele fez, ele nunca deixou a consciência de que ele era um pecador. Não que ele fizesse apologia ao pecado, mas ele tinha consciência que ele era um pecador. E tem uma frase dele que eu gosto muito, que eu tenho que usar muito para comigo mesmo, que ele fala assim: olha, eu achei que o meu homem carnal, que o meu pecado tinha sido afogado, que o velho homem tinha sido afogado nas águas do batismo. Mas aí ele fala: mas mal sabia eu que o danado sabia nadar. Então, se a gente não tomar cuidado, o batismo só, né, a teologia, e daí eu também quero falar o seguinte, que a gente ainda está no nosso meio cristão, a gente ainda anda coando muito cisco e engolindo muito camelo. A gente ainda está dando muita importância à discussão de sexo de anjos e esquecendo do que realmente importa, né? E eu vou te falar, Sara, eu continuo rodeada de gente que não é evangélica. E não que eu escolha as minhas amizades assim, elas vêm. E eu vou lembrar aqui que foi uma fala também da Rainha Elizabeth, que quando ela subiu ao trono, ajudada pelos protestantes da época, e daí quando ela tinha o poder, os protestantes foram cobrar dela, ela falou: tá, agora a gente quer que você persiga os católicos. Ela falou: não, eu vou penalizar o meu povo não por aquilo que eles creem, mas por aquilo que eles fazem. Então eu também escolho os meus amigos, aqueles que estão perto de mim, e julgo o caráter deles não por aquilo que eles creem, mas por aquilo que eles fazem. Então, muitas das vezes, eu estava discutindo isso até com o irmãozinho da igreja, que hoje está no seminário, e eu falava assim: olha, e ele me chamou a atenção numa postagem minha, e eu falava mais ou menos assim, que teologia não é tão importante. Daí ele falou assim: é sim, meu irmão. Eu falei assim: não é, meu irmão, o coração é o mais importante. Eu creio mais, e é mais fácil para mim ter uma pessoa com a teologia errada, mas com o coração certo, do que uma pessoa com a teologia certa, mas com o coração errado, né? É isso que eu falo, e a gente tem que prestar atenção. E eu não sei se é hora de encerrar, mas fala disso tudo também, que eu penso disso tudo também, é o seguinte, que a nossa relação com Deus consiste em apenas 2 elementos. A gente deveria ser assim: uma confiança absoluta em Deus, tá? E uma gratidão sem limites, eu entender realmente a salvação pela graça. Tudo que é resto, tudo que advém, tudo que é fora disso é supérfluo ou até mesmo prejudicial. Confiança e gratidão são a essência da vida espiritual. Eu acho que eu tento reger a vida assim. Se a gente for ficar discutindo, a minha teologia é mais pura do que a sua, não é a minha que é mais pura do que a sua, a gente vai morrer discutindo. Morrer discutindo. E esquecendo do mais importante, né? Que é levar a palavra de Deus, que é servir ao Senhor. E fica aí 2 dicas para vocês. O filme Martinho Lutero, A Reforma, para vocês assistirem, a Reforma Protestante, e o filme O Nome da Rosa, que fala também das heresias que aconteciam na época, né? Então, vendo esses 2 filmes, vocês vão ter uma ideia mais apurada de tudo aquilo que acontecia, de como era o mundo naquela época.
E Rogéria, nossa, muita satisfação falar com você aqui. Obrigada. Gosto muito desse bate-papo. Mais uma vez eu fico muito honrada. A Rogéria lê muito, é uma mulher muito culta. E eu falei, vou convidar a Rogéria, porque ela sabe muita coisa. Leio cada dia menos, Sara, porque a gente trabalha, a gente é mãe, né? Eu sou mãe de adolescente, sou mãe de adultos, sou casada e a gente trabalha muito, gostaria de ler mais. Mas assim, é uma coisa que eu gosto, sim. Eu brinco o seguinte, esses dias uma amiga minha, crente, me chamou a atenção, falou, Rogério, você critica demais a igreja. Eu falei, gente, mas a gente tem que te criticar quem está aqui, eu estou de dentro, eu estou vendo os erros, né? Eu tenho um tio muito querido, católico, e ele fala o seguinte, e a gente conversa muito, ele fala das decepções dele, com a igreja dele, eu falo das decepções minhas com a minha igreja, e ele fala o seguinte, Rogéria, é normal. Quando a gente senta do terceiro banco para frente, a gente já começa a ver o que a gente não gosta. E isso é normal. Tá? O dia que você achar uma igreja perfeita, não vai lá não, que você vai estragar, viu, Sara? E eu também. Porque o nosso foco é Cristo. É Jesus. Se a gente deixar de olhar para Ele, a gente... E nós temos que viver pela graça, somente pela graça de Deus. Né, Rogério? É isso mesmo. Rogério, muito obrigada. Eu que agradeço a confiança. Boa noite a todos vocês. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.